Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período aí de imersão nas cartas do Novo Testamento. Nós já lemos a carta aos Romanos, já meditamos naquelas escrituras e agora estamos em 1 Coríntios. E o nosso capítulo, a nossa leitura bíblica de hoje é 1 Coríntios capítulo 8. Eu quero compartilhar com você o versículo 9. Está escrito assim: Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Todo esse capítulo ali o apóstolo Paulo está falando em relação aos alimentos sacrificados a ídolos. E aí ele escreve todo o capítulo 8 sobre esse assunto. Com certeza era uma questão daquela época, principalmente porque havia muitos templos pagãos, pessoas que sacrificavam alimento para deuses pagãos. E aí as pessoas iam lá nos templos e comiam aqueles alimentos que haviam sido sacrificados. E aí é interessante porque o apóstolo Paulo ele fala que a comida, na verdade, ela não nos torna aceitáveis diante de Deus, não seremos melhores se nós comermos, não seremos piores se nós não comermos, ou seja, não faz diferença, porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas aí ele vem e escreve esse versículo 9, ou seja, se você tem consciência, se você tem conhecimento, até mesmo uma comida sacrificada a ídolo não vai fazer diferença se você comer. Não vai fazer mal algum para você. Mas aí ele diz ali o versículo 9: Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. E se nós continuarmos ali, ele vai dizer assim, imagine se alguém que tem uma consciência fraca vir você, que tem o conhecimento de Cristo, que já entendeu que não faz diferença nenhuma, mas ele ver você comendo num templo desses de ídolos. Ele não vai ser induzido a achar que isso é normal, que ele também pode fazer e tá tudo certo? Ou seja, eu acho muito interessante o contexto ali que o apóstolo Paulo está falando é sobre os alimentos sacrificados a ídolos e nós podemos trazer para os nossos dias para vários assuntos. Muitas e muitas vezes nós temos o conhecimento de Cristo Jesus, temos o entendimento de que as coisas não nos causam dano, muitas coisas eu estou em Cristo. Agora, olha que interessante esse versículo que nós lemos, que a nossa liberdade, o exercício da nossa liberdade, não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Amados, muitas e muitas vezes nós achamos porque somos livres em Cristo Jesus, eu posso fazer qualquer coisa, eu já sou livre em Cristo, eu estou em Cristo. E algumas vezes nós fazemos coisas que se tornam pedra de tropeço para outras pessoas. Outras pessoas podem ver e dizer, mas aquela pessoa não é cristã? Como é que ela está fazendo aquilo ali? Como é que ela está naquele lugar? Como é que ela frequenta aquele local? Por que ela assiste aquele programa? Como é que pode? Amados, que o exercício da nossa liberdade não se torne uma pedra de tropeço para as pessoas. O versículo 2 fala muito sobre isso. O versículo 1, o final do versículo 1 fala: nós todos temos o conhecimento, porém o conhecimento traz o quê? Traz orgulho, mas o amor edifica. Que nós possamos viver em amor para com os outros. Que a nossa liberdade em Cristo Jesus não seja uma pedra de tropeço para aqueles que estão iniciando, por exemplo, na caminhada cristã. Nós precisamos viver em amor. Não simplesmente, porque eu tenho conhecimento de tudo, eu posso fazer qualquer coisa. É como o apóstolo Paulo fala, eu posso todas as coisas, mas nem todas edificam. Que nós possamos colocar o nosso coração aí nessa verdade e que ao realizarmos as nossas escolhas, nós possamos escolher em amor.
Que não sejamos arrogantes, prepotentes, orgulhosos, porque eu conheço, porque eu sei, eu posso fazer isso, e os outros que se explodam. Não, que nós não sejamos assim. Que as nossas atitudes sejam sempre uma atitude modelo, exemplo, que a nossa conduta seja uma conduta para glorificar o nome de Deus. Que o exercício da nossa liberdade não seja uma pedra de tropeço para as pessoas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor efetuou uma obra completa na cruz do Calvário e nós somos livres em Cristo Jesus. Pai, nós queremos aprender a viver essa liberdade. Mais do que simplesmente achar que podemos fazer todas as coisas porque estamos em Cristo. Pai, que possamos viver em amor. Senhor, que o exercício da nossa liberdade não seja uma pedra de tropeço para as pessoas que estão começando a te conhecer, que estão começando na caminhada cristã. Pai, que nós sejamos exemplo em todas as coisas para os outros. Pai, que nós possamos falar, assim como o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Pai, que possamos viver isso de verdade, de fato, de verdade, Senhor. Nos ajuda a andarmos em amor, a sermos exemplo vivo de Cristo sobre essa terra aqui. Que o exercício da nossa liberdade, Pai, não se torne uma pedra de tropeço para as pessoas. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.